Juízes capítulo de número 3. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Deus abençoe aí as meninas, a apresentação, a adoração a Deus nessa noite. Esse texto que vou ler com os irmãos e pregar nessa noite é muito curioso e diferente, até mesmo porque o livro de Juízes, ele é um livro de registro da história de Israel, dos juízes de Israel, de homens que lutaram, que julgaram, que alcançaram, conquistaram, homens que venceram, homens que dirigiram conquistas, batalhas, e é mais um registro histórico. Então ele, muitas vezes, pelos pastores, não é considerado um livro até mesmo apropriado para uma pregação, para a extração de um texto para a nossa vida de hoje, exatamente porque ele é apenas um registro de algumas conquistas e dos juízes e como Israel vivia no período dos juízes. Mas em tudo na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, até na criação dos animais e até o final, quando o Senhor volta a buscar a sua igreja, tem uma mensagem que podemos captar e nos ensinar em alguma coisa, e nos ensinar para tirar proveito e nos ensinar para algum momento da nossa vida e nos abençoar. Então, o texto que nós vamos ler, ele fala de um dos juízes de Israel, um homem chamado por Deus. Os juízes, eles eram homens que eram levantados pela popularidade dentro de Israel, do povo. Ele ia ficando popular, aceito, querido pelo povo, e se tornava um juiz. Um juiz, não era uma eleição, né? Apesar da palavra de Deus, diz que o Espírito do Senhor veio sobre, se eu não me engano, é Otoniel, o juiz, e fez dele um juiz. Então, são coisas lindas que Deus levantou em Israel. Outra coisa interessante é lembrar que aqui é logo após tudo isso, todo o livro de Juízes, é logo após que morre Josué. E Josué e Calebe são os homens que entram na terra prometida. Foram homens que saíram do deserto e atravessam o Jordão e que levam o povo à terra prometida, conquista Jericó. São eles que firmam as estacas em Israel e que começam a conquistar aquele território. No texto que nós vamos ler, Josué já tinha morrido. E o povo agora estava vivendo só. E Deus, então, começa a levantar os juízes no meio do povo para cuidar. E no meio de todos os juízes, né, Deus levanta esse em específico que eu quero pregar essa noite, que era um homem peculiar, diferenciado. O nome dele é Eude. E ele era diferente porque ele era um homem canhoto. E um homem canhoto não seria bem-vindo, não é bem-vindo no exército hoje. Imagina naquela época. Alguém chega a dizer que provavelmente ele tinha alguma deficiência. Podia ser isso também, uma deficiência no lado direito. Então, ele só usava a mão esquerda. Pode ser também, né? A Bíblia não diz, mas a gente pode pensar também nisso. Então, Eude era uma pessoa um improvável para fazer parte de uma grande batalha. Alguém que um grande general não escolheria. Alguém que um grande capitão de conquista jamais escolheria. Por causa dessa deficiência. Imagina você, o soldado chega para lutar, todo mundo com a espada empunhada na mão direita, e vem Eude na contramão. Então, esse homem peculiar, especial, diferente, é quem Deus vai usar
para algo tão poderoso, tão especial, e eu tenho certeza que Deus irá falar contigo, falar conosco. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos diz o seguinte. Vou esperar que chegue no telão para quem não tem Bíblia. Juízes. Eu falei Gênesis, né? Juízes 3,15. Tadinha, por isso que eu dou um trabalho. Né? Ela já estava em Juízes, aí eu falei em Gênesis. Juízes 3,15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gerá, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Amém. Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua presença venha sobre nós, que o Senhor fale ao mais profundo do nosso coração. E quando esse culto terminar, nós possamos sair daqui cheios da tua presença, do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, depois que morre Josué, Caleb, aqueles homens históricos que conquistaram a terra prometida, o povo de Israel começa a permear por alguns caminhos que não agradam ao Senhor. E começam a se distanciar de Deus. Veja você que em Juízes 3, versículo 7, está escrito: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalaíns e a Será. Versículo 11, então os israelitas fizeram que o Senhor reprova e prestaram cultos a Baalaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando ira do Senhor. Meu Deus! Você já imaginou que coisa triste, terrível, é pensar que esse povo que viveu tantos milagres, que viveram tantas promessas, agora fizeram algo que desagradou a Deus. E o que foi que de tão grave que eles fizeram que despertou a ira de Deus? Adoraram a deuses estranhos, a outros deuses. A palavra do Senhor, Deus foi sempre claro: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Deus exige exclusividade. Enquanto muitos adoravam outros deuses, Deus exigia de Israel, do povo hebreu, que adorassem somente a Ele, que não repartissem a sua adoração com outros deuses. E aqui cabe a nós pensarmos se não temos levantado outros altares no nosso coração, se não temos levantado outros deuses na nossa vida, outros deuses no nosso dia a dia. Há pessoas que idolatram artistas, há pessoas que idolatram alguém inteligente, alguém que conheceu, lhe impactou. Há pessoas que idolatram bens materiais. Aquilo é colocado num altar e é objeto de adoração. Ei, Deus não divide a sua adoração com ninguém e com nada. Talvez você não adore outros deuses propriamente dito, mas talvez o seu carro seja um deus. O Vitor ganhou um carrinho de plástico
um jipinho, carrinho de criança, e ele andava com aquilo, um carrinho de bateria, e dirigia aquele negócio, aquele carrinho para lá e para cá. Aí veio, e ele ficava com aquele carrinho limpando toda hora, e fazendo, e desfazendo, e cuidando, e fazia que estava arrumando a roda, e aquilo tudo. E vem alguém para andar dentro do carrinho junto com ele. E ele virou e falou assim: tira o sapato. Tira o sapato. Só podia entrar dentro do jipezinho dele, de criança, para não sujar, para não sujar. Quantas vezes nós idolatramos bens materiais? A casa, o carro, o dinheiro. Quantas vaidades que nós colocamos na frente de Deus. Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, que toma o primeiro lugar na nossa vida, pode ser uma idolatria. Não estou dizendo que tudo é, mas pode se tornar. Porque nós colocamos aquilo acima de tudo na nossa vida. E aí, a palavra de Deus diz que aquele povo estava fazendo isso, adorando outros deuses, adorando imagens de escultura, a Balaim, Será, a deuses estranhos dos povos que viviam ao redor. E Deus não se agrada daquilo e levanta a sua ira. Se você observar o livro de Juízes, e eu não vou me deter a isso, porque levaríamos muito tempo, você vai ver que o povo faz errado, Deus levanta um juiz, traz paz. Aí depois, passa um tempo de paz, faz tudo errado de novo, Deus levanta outro juiz, traz paz de novo, e vai vindo, e o povo vai caminhando assim. Porque a misericórdia do Senhor dura de geração a geração. Se por acaso, algum dia, algum momento, ou quem sabe hoje, o seu coração, sua mente está adorando a qualquer outra coisa, a misericórdia do Senhor dura de geração em geração, e hoje a misericórdia do Senhor também vai te alcançar, aleluia. Então a Bíblia diz que eles fizeram o que não agradava ao Senhor. E o que não agradava ao Senhor? Adorar outros deuses. Adorar outros deuses. Você pode admirar um pastor, um cantor evangélico, um hino, uma música, um hino. Você pode admirar, mas você não pode idolatrar. Você não pode adorar aquilo. Você não pode ser aquela... Sabe, aquela pessoa descontrolada. Às vezes você vê chegando um artista e sai gente desmaiada, sai gente na ambulância, sai gente não sei aonde. A pessoa fica 3 dias esperando um artista chegar. A hora que ele chega, ela desmaia. É o filho do Satanás mesmo. Aí ela desmaia, vai para dentro da ambulância, vai embora e não viu nada. E não viu nada, já foi embora, já acabou, já passou tudo. E essa idolatria, essa coisa terrível está aí hoje diante de nós. Em tantas coisas que nós poderíamos mencionar. E nós precisamos cuidar do nosso coração. Cuidar do nosso coração. Por que é que o povo fez isso? Por que é que o povo que viu o Mar Vermelho se abrir, que viu o Rio Jordão se abrir, que viu as muralhas de Jericó cair, fizeram isso? Porque a Bíblia diz que Josué morreu, passou o tempo, nasceu outra geração e o povo se esqueceu. O povo se esqueceu. Eu fiquei impactado em ver um documentário de uma grande igreja batista nos Estados Unidos, mas grande mesmo. Não sei, 5, 10 mil lugares assentados. Completamente abandonada. Eu fiquei impressionado com aquilo esta semana e de ver uma igreja que foi tão pungente, tão poderosa em Deus. Uma igreja que tinha 40 ônibus, que passava buscando o povo para a escola dominical. Uma igreja que não cabia o povo no culto dos domingos. E aquela igreja completamente abandonada e vandalizada. Perdida. Porque
aquele pastor que passou ali e que Deus deu a visão e construíram tudo aquilo, já morreu há décadas. E então nasce outra geração e quem sabe o povo se esqueceu. A Bíblia diz que o povo se esqueceu do que Deus tinha feito. Como é fácil esquecer o que Deus já fez. Como num estalar de dedos a gente esquece o que Deus já fez. Curas, restauração, milagres, providência, a presença dEle, a visitação, a sua graça derramada sobre nós, o seu perdão, o dia que aceitamos Jesus como Salvador. Nunca me esqueço do dia que eu me converti, do momento, de como foi até hoje, já se passaram quase 40 anos, quando eu conto, me emociono como se fosse a primeira vez que estava falando. Lembrando de cada detalhe, de cada momento, do fervor, daquelas orações, daquela oração em secreto, de entrega, de renúncia. Eu lembro de jogar um mapa do mundo no chão e ficar orando e falar: Deus, eu não estou brincando, aonde meu dedo cair aqui é para onde eu vou ser missionário. E eu abaixava a mão e minha mão caía lá nos lugares, nem lembro mais aonde, caía lá num lugar. Falava: Deus, o Senhor vai me fazer, um dia eu chego nesse país, esse país aqui eu vou ir. Esse país aqui um dia eu vou ir. Aí passava outro dia, aquela oração fervorosa, sozinho, parecendo, para alguém podia parecer uma brincadeira, uma entrega qualquer. Mas eu não esqueço, porque o que aconteceu depois? Todos aqueles mapas mundo que eu fui, países no mapa mundo que eu fui colocando a mão, Deus depois me levou. Já fui a mais de 61 nações pelo mundo. E colocando a mão assim, parecendo uma brincadeira. Mas eu não esqueço. Mas é fácil esquecer. Esquecer do dia que Deus falou com você pela primeira vez. Que você ouviu uma pregação que derreteu a tua alma, que quebrantou o teu coração. Como é fácil esquecer o dia que Deus te chamou e disse: eu te quero na minha presença. Como é fácil esquecer o dia do chamado, o dia da visitação e o tempo da promessa. Mas eu venho aqui essa noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo, te dizer: acorda, lembra-te do que o Senhor já fez. Lembra-te do que o Senhor já fez. Quantos milagres você já viu? Quantos cuidados de Deus você já viu? E de repente a Bíblia diz que o povo se esqueceu. Se esqueceu, não é porque não saberiam contar que o povo atravessou o Mar Vermelho. Se esqueceu, não é porque eles não saberiam contar que as muralhas de Jericó caíram. Eles lembravam, eles saberiam te contar tudo isso. Se esqueceram porque não ardia mais na alma. Se esqueceram porque agora era da boca para fora. Se esqueceram porque agora não queimava mais o coração. Agora era só uma história do passado. Não era mais combustível de impulsionamento. Combustível para movimentar, para ligar o motor, para funcionar o motor, funcionar a alma. Agora era uma história do passado. Então cuidado com a sua vida espiritual. Sempre lembro do texto que a palavra do Senhor diz ao sacerdote: todo dia pela manhã, vai lá, remove a cinza, coloca lenha nova, porque o fogo no altar não pode se apagar. Aleluia. Todo dia tem que alimentar a história, tem que relembrar o amor de Deus, tem que relembrar o que Deus fez, tem que colocar lenha na fogueira da nossa fé. Porque senão daqui a pouco você vai
relaxando e se esquecendo. Se esqueceram não é porque não saberiam contar a história. Se esqueceram significa que não queimava mais na alma. Não significava mais nada. Era só uma história do passado. Que tudo que Deus fez na nossa vida nunca se torne uma história do passado. Porque não existe testemunho antigo demais que não glorifique o nome do Senhor. Que esteja aceso o nosso sentimento, a nossa história, a nossa história. Mas esse povo se torna prisioneiro de um rei moabita chamado Eglon. E este rei chamado Eglon traz o povo cativo e vai escravizando o povo, vai trazendo sofrimento sobre o povo. E Deus olha para Eude, um canhoto, alguém que não era um soldado, não era um guerreiro, não era um sniper, não era um atirador de elite, não era do alto escalão do exército, mas Deus pega o improvável. O que talvez ninguém pegaria, para pôr numa frente de batalha e numa grande conquista. E esse homem canhoto, que não seria um soldado, recusado pelo exército. Mas Deus pega esse homem, e esse homem diz, é tempo de pagar um imposto para o rei Eglon, então deixa que eu vou levar um dinheirinho lá para ele. Nós vamos ter que levar o imposto para o rei, deixa que eu vou levar. E Eude constrói uma faca de 40 centímetros, um punhal. Coloca na perna esquerda e diz, deixa que eu vou lá e levo os impostos para o rei. E a palavra de Deus diz que Eude entra no palácio, passa pelo meio das estátuas de idolatria dos deuses, chega diante do rei e ainda diz assim, eu tenho uma palavra para você. Detalhe interessante, e não sei porquê, mas a Bíblia menciona que esse rei era bem gordo. Bem gordão. E está escrito, ele era gordão. E está sentado. E o Eude está lá. Sabe Deus, né, daquele jeito ali, não é um soldado preparado para a grande batalha. Então ali eu tenho uma palavra para o senhor. E está sentadão o gordo lá. Está lá, esparramado. E eu tenho uma palavra para o senhor, e ele não se move. Quando o rei se levanta, Eude pega o punhal e o fere. Com tamanha força, que a Bíblia diz que o punhal enterra nas suas entranhas, e que rasga, e que sai para fora, vísceras, sai para fora. O rei cai morto, ali, Eude fecha a porta, existe um pensamento, pode ter pulado por uma janela, pode ter saído pela própria latrina do banheiro, e ele escapa. Quando os soldados vêm e olham na porta, diz, o rei está descansando. Quando vê os pés, ele está ali, no seu momento particular, está lá o rei descansando. Até que o rei demora, e os soldados abrem a porta e encontram o rei morto. Já era tarde demais. Eude já tinha fugido, Israel já estava livre. Sabe onde é que estava Eude? Em cima das montanhas de Efraim, tocando a corneta. Convocando todo o povo de Israel. Ganhamos a batalha e vencemos o rei, o nosso inimigo.
Agora, olhando tudo isso, eu queria tirar algumas lições e aplicações para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então, quando todos os soldados daquele rei acordaram, o rei já estava morto. E Eude já estava lá em cima de uma montanha, tocando uma corneta e mandando todos os soldados de Israel virem agora para terminar a conquista e se tornarem completamente livres de tudo aquilo. E quando eu olho para tudo isso, para essa passagem, e vendo como Deus trabalhou, como Deus agiu, como Deus fez todas as coisas, em primeiro lugar, eu queria falar com você sobre as desvantagens. Você está vendo que Eude, com toda a desvantagem, ele se levanta. Com toda a desvantagem, ele não ficou no mimimi. Com toda a desvantagem, ele se movimenta em direção à vitória. Porque tem gente que por muito menos trava, por muito menos não se move, por muito menos fica doente, por muito menos fica com a vida travada, com o futuro travado. Esse homem, com a desvantagem que ele tinha, talvez até com a humilhação que ele tinha, imagina um soldado que arranca logo a espada, desembanha a espada com a mão direita, que em perfeita saúde, olhar para um Eude. Dizer, coitado, esse homem aí, isso aí não presta para ir para a guerra, não. Isso aí é para ficar lá, é corneteiro, isso aí é para ficar lá abrindo e fechando portão, isso aí vai para a guerra, não serve não. Mas ele não deixou que a sua desvantagem lhe detesse. Então agora escuta o que Deus me manda te dizer. Qual é a sua desvantagem? Ela não pode te parar. A sua desvantagem, todos nós temos. Todos nós temos nossa desvantagem. Mas ela não pode te parar. Eude não ficou olhando para onde ele foi recusado, mas ele ficou olhando para onde ele poderia servir. Não ficou magoado com quem o recusou, mas levantou a cabeça, estufou o peito, agarrou firme e foi para aquilo que Deus tinha determinado para a sua vida. Porque se você for ouvir a voz do invejoso, do crítico, do mentiroso, do falso, do fofoqueiro, do invejoso, você não vai sair do lugar. Mas se você ouvir a voz de Deus, grande vai ser a conquista na sua vida. Aleluia! Deus te levará a conquistas gloriosas e te abençoará. Quantos creem, levante a mão e diga glória a Deus. Então, ele não deixa que essas desvantagens lhe bloqueiem. Não deixa que a sua história lhe bloqueie. Porque ele era canhoto e não pode guerrear. Será que foi algum acidente de infância? Algum acidente de percurso? Ou nasceu deficiente? Ou nasceu... Porque não era só um canhoto como a gente fala hoje, porque destro e sinistro. Não, ele era algum problema maior. Não era só porque ele só usava a mão esquerda para... Não, era algum problema mais acentuado que ele vivia. E ele não deixa que nada lhe bloqueie. Então não deixe que os seus defeitos, suas desvantagens, suas desvantagens lhe bloqueiem. Então não deixe que a sua deficiência lhe bloqueie. Não deixe que a sua falta de recursos lhe bloqueie. Não deixe que a palavra maldita de alguém surta efeito sobre você. Mas caminhe na direção da promessa. Salmo 138, verso 7. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida.
da ira dos meus inimigos. Estende a tua mão direita e me livras. Verso 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das suas mãos. Aleluia. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. E o Senhor permanece para sempre e não abandonará a obra das suas mãos. Aleluia! Eu posso não passar de um deficiente, de um necessitado, de um falho, mas o Senhor não retirará a sua mão. Aleluia! Ele colocará a sua mão apesar a quem das tuas debilidades, das minhas debilidades, o Senhor estenderá a sua mão. E isso é maravilhoso, porque isso é o amor de Deus. Se você vive no mundo da acusação, você é daqueles que vai condenar um Eude ao fracasso, à derrota. Mas se você conhece a graça de Deus transformadora e o seu amor, você vai olhar e dizer, não há nada impossível para Deus. Ele te ama e Ele pode fazer. E Ele pode fazer, Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Então, veja o que acontece. Em vez de Eude ficar choramingando num canto, ele vai tirar proveito da sua deficiência. Por quê? Porque qualquer soldado carrega a espada, punhal, uma arma no lado esquerdo. Então, para entrar no palácio do rei, é revistado todo o corpo de quem está entrando, mas com maior atenção o lado esquerdo. Eude era canhoto. Ele joga a arma para o lado onde é menos provável de alguém carregar. Ninguém carregava uma arma no lado direito. Mas é onde Eude coloca. Então, a deficiência dele começa a trabalhar a favor. Começa a trabalhar a favor. Eita glória! Segundo lugar, quem é que vai ligar para um deficiente? Para um homem desse? Isso aí é um agricultor qualquer. Esse aí não é guerreiro, não é soldado, não é lutador, não é nada. Só veio aqui trazer dinheiro para o rei, pagar os impostos. Deixa ele entrar. Entra com maior facilidade. Começa a tirar proveito da sua deficiência. Escuta, toda a deficiência, toda a debilidade, toda a falta, toda a luta, todo o amassar de Deus, você vai tirar proveito. Talvez você olhe e diz, não, mas isso aqui é uma falha, isso aqui não tem jeito, é uma praga. Aí Deus olha e diz assim, pois então é aí que eu vou trabalhar. É aí que eu vou agir. Quando Paulo fala do espinho na carne, é mais ou menos isso. Paulo está dizendo assim, Deus colocou em mim um espinho na carne. E é esse espinho na carne que Paulo vai convivendo, vai vencendo, vai lutando, vai batalhando. Mas aquilo acaba sendo graça de Deus sobre a sua vida. Acaba sendo um trabalhar de Deus sobre a sua vida. Acaba sendo um mover de Deus sobre a sua vida. Então escute, toda debilidade, deficiência, eu estou profetizando que o diabo não vai te jogar para dentro de uma cova, não vai te jogar para o buraco, mas toda deficiência, Deus vai tirar proveito disso daí, e vai te jogar para cima, e vai glorificar o nome dEle, porque Deus vira a história, Deus muda o cativeiro, Deus pega o que não é e faz ser, Deus pega a história ruim e faz ficar boa, ei! Deus pega o que não presta, aleluia, candaraba súbria, trabalha e coloca como troféu para a honra e glória do teu nome. Os maiores testemunhos que mais te impactam e que você já ouviu, não são os testemunhos de piores pessoas, de gente que foi...
de gente que foram as piores criaturas. Para mim, os testemunhos que mais me impactaram foram esses. De gente que você falava, meu Deus, e ela falava, pois Deus me transformou. Deus me transformou. Então Deus pega aquilo que muitas vezes você está olhando e o diabo dizendo, você não pode, você não pode. Outra coisa importante se lembrar é que o diabo sempre vai usar essa arma. Você não pode. Você não é capaz. Todos podem, mas você não vai conseguir. Todos conseguem, mas você não, mas você é um Eude. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai chegar, você nunca vai alcançar. Isso é uma estratégia do diabo. O diabo sempre vai arrumar um jeito de fazer isso chegar na sua mente. Seja através de um pensamento, seja através de uma palavra, seja através de alguém, para te dizer, o quê? Mas você, rapaz, lembra, você é só um Eude. Qualquer um pode trazer essa vitória para Israel, mas você, com toda essa deficiência, nunca vai chegar. Então, lembre-se que Deus pega as nossas deficiências, trabalha e o nome do Senhor é glorificado. Levanta a sua mão e glorifique a Deus porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Quantas pessoas na Bíblia que Deus usou em desvantagem? São dezenas de pessoas, de personagens na Bíblia que foram usadíssimos por Deus exatamente porque estavam em desvantagem. Quer ver um? Moisés. Moisés, o maior líder de Israel. E Moisés que vai libertar o povo, está onde? No meio do deserto, fugitivo, assassino. E Deus chama ele no meio daquela sarça ardente para usá-lo nas suas mãos. Moisés não tinha condição nem de voltar no Egito, porque ele seria preso, condenado à morte, à prisão perpétua. Moisés é levantado por Deus, volta lá e se torna um libertador. José. Era improvável. José é vendido pelos seus irmãos. José se torna prisioneiro. Mas José era um homem de Deus. E um homem de Deus não é o ambiente que faz ele, mas é ele que faz o ambiente. E dentro daquela prisão se tornou um culto pentecostal. José revelava, José interpretava, José dava os glórias, e José trazia a revelação, hein? Deus está mostrando, vai ser assim, a vacona gorda aí. Agora, ó, as vacas magras, ó, vai vir tudo, vem vaca da pagou glória, aleluia, eita, e a glória de Deus se movendo. Quem diria que Deus ia usar um José improvável, debilitado dentro de uma prisão, um prisioneiro? E a quem Deus vai levantar para salvar o Egito e salvar os hebreus também, de uma fome terrível sobre a terra. Porque Deus vem e trabalha dentro da improbabilidade. Porque tudo depende dele. Tudo depende dele. É Deus quem torce o nariz da porca. Minha avó que falava isso aí. Vou torcer seu nariz igual torcer o nariz da porca. É Deus quem torce, irmão. A história de alguém e muda por completo. E de repente aquele que não era nada, agora é. E o outro que era, vira um Herodes comendo bicho, sendo comido pelos bichos lá, o Herodes. Herodes o grande, que foi o grande rei Herodes em Israel, morre comido de bicho, apodrecendo, partes do seu corpo apodrecendo, mal cheiroso, fedendo. O homem era o maior da terra. Então Deus torce assim, ó, eita, rebuliço, ô glória. Eu vim aqui te dizer que Deus, oh aleluia,
que Deus pega o improvável, aquele que não tem nem chance, que alguém olha e fala, não, isso aqui não, hein? Ai, que isso, rapaz? Ali não dá, esse aqui não vai dar. E Deus pega o Eude, fala, não, vai dar certo sim, eu vou usar ele na minha mão, é do meu jeito, porque quem faz é Deus. Eu vim profetizar que indiferente da sua capacidade, Deus pode fazer, que indiferente da sua debilidade, Deus é maior e Ele pode fazer, aleluia! 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Versículo 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Deus pega o fraco, eita, viu aí, se Deus não torce o nariz do porco? Viu se Deus não faz um rebuliço? Aí você olha e fala assim, não, mas peraí, não estou nem entendendo. É isso aí, Deus vem na contramão. Deus vem na contramão, Deus pega o sábio, aleluia, e coloca o outro que não tem capacidade, soltar, aleluia, algo profundo do céu, e fica o povo olhando, dizendo, pensa que é Sócrates, é Platão? Não, é o irmão da oração. Não, e essa mulher aí, essa mulher, está pensando que faculdade que ela fez? Que faculdade que ela fez? Irmão, eu pregando pelo Brasil afora, o que eu recebi de convite para ir embora, para trabalhar em televisão, em rádio, olha, com assessoria de político, mas o que eu recebi de convite durante o meu ministério, a minha caminhada, não está escrito. E que faculdade eu fiz? Jornalismo elogia. Filosofia, jejum todo dia. Filosofia, jejum todo dia. O que foi que ele fez? Com quem que ele estudou? Onde é que ele andou? Irmão, no joelho, na oração. O que esse povo via? Eu sei o que eles viam. Capacidade? Não, unção. E a unção vai e quebra o jugo. E a unção quebra o jugo. A pessoa vê coisa onde não tem. Deus torce o nariz do porco. E o bicho está lá. Peraí, vai vendo coisas que não vê. Porque Deus faz isso. Deus pega um Eude que não dava para ser nada e fala, pois é você que vai livrar Israel. Não, mas tem capitão, tem fulano, tem gente com medalha, tem o outro que lutou no Kuwait, lutou no Irã, lutou ali, está lá, a espada de ouro, o troféu, a medalha. Não, mas é você mesmo que eu vou contar. Se prepara, porque Deus vai levantar pessoas aqui nesse lugar. Deus vai levantar jovens aqui nesse lugar. Eu estou profetizando que vai levantar uma geração de pregadores, de homens e mulheres usados por Deus dentro dessa igreja, que levantará pessoas para pegar o bastão, para fazer a obra, para serem usados por Deus, para profetizar sobre a terra, para serem enviados no nome do Senhor Jesus. E quem pode dizer, conta comigo, Senhor? Levanta as duas mãos, abre a boca e dá o maior glória. Porque o segredo da igreja não é quantos se assentam no culto no domingo, mas são quantos são enviados na segunda-feira. E você vem aqui hoje para ser enviado. E o Senhor olha e diz, você serve. Aí você diz, mas o braço aqui, ó. Aí Deus diz, não, mas você serve. Deus, mas eu vou trabalhar, eu vou agir, eu vou mover. Eu vou mover. Eu vou trabalhar, eu vou agir e eu vou mover. O agir de Deus é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso. No meio de tantas viagens, caminhadas que eu fiz, eu vi Deus agindo de tantas formas.
Na minha igreja em Tóquio, eu tinha, na igreja onde eu morava mesmo, que tinha várias igrejas, mas aonde eu morava mesmo, ficava perto da base militar americana. Eu tinha cerca de uns 20 americanos, ou acho que até mais, que frequentavam os meus cultos. Então, o meu culto era traduzido para japonês, traduzido para português, porque a gente fazia o culto num japonês e espanhol. Aí tinha os brasileiros, aí era um rolo, meu irmão, de língua, e traduzido para inglês. E vinham japoneses para o culto também, pastores japoneses, membros, e pessoas que vinham para conhecer a igreja. Então tinha a tradução também, e tinha a tradução para os americanos. E todos esses americanos que vinham eram militares, eram da base militar americana de Tóquio. Todos eram militares. E havia um irmão, uma posição no alto escalão do exército americano. Eu fiz o casamento da sua filha numa igreja americana, dentro da base militar, aquela igreja assim, aquela coisa tão linda aquela igreja. E eu olhando para aquela igreja toda e falando assim, nossa Deus, eu não sei nem que porta que entra numa igreja dessa, como é que faz aqui? Falava assim aquele som, a voz ficava bonita. Nossa, aqui a voz de todo pregador aqui fica bonito nessa igreja. Negócio de primeiro mundo assim. Fiz o casamento da filha dele. Mas o que eu quero te contar é que Deus me deu uma revelação e falou comigo para eu ir para a China. Eu não tinha contato de ninguém na China, eu não tinha nada na China. E Deus falou assim para mim, vai, porque chegando lá eu vou revelar tudo. E eu peguei esse homem do exército americano e contei para ele. Contei para ele, porque às vezes eu fazia o culto, depois ia dormir lá, aí dormia, ficava lá com eles. E eu contei, falei assim, irmão, estou engasgado com um negócio aqui. Deus mandou eu ir na China. E falou para mim que quando eu chegar lá, Deus vai me revelar tudo que é para eu fazer lá. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas pastor, como que você vai ir sozinho para a China? E ele é americano, né? Para a China sozinho, como que você vai? Eu também vou. Falei, nosso Deus, agora eu estou bem acompanhado. Você está doido? Vou com um homem de um alto escalão do exército americano. O dia do casamento da filha dele, ele colocou a roupa oficial. Irmão, era medalha, até a metade do terno de medalha de guerra e de ações que ele fez em guerra. Lutou num monte de guerra dessas que a gente viu aqui pela televisão. E agora eu estava com o homem ia comigo. Falei, pronto, meu Deus, vou dormir, cruzar a perna, pedir suco de laranja dentro daquele avião, vou dando glória, vou só no aleluia, que agora, meu Deus do céu, estou protegido, estou com um homem aqui do exército americano de alta patente, está tudo certo. E chegamos na China, ele foi realmente comigo, chegamos na China. E quando chega no aeroporto, eu estou lá com a malinha e estamos indo e passando e tal, né? Falei, ô tribulação, esses chineses. A hora que se ele invocar comigo, ele já me põe no paredão da morte logo. E já, eu pensando nisso, né? Essas coisas. Falei, meu Deus, você não pode pregar, descobre que eu sou pastor, pronto, é aqui mesmo que eu fico. Aí Deus falou que vai revelar tudo aqui, então agora que eu vou ver se é daqui para a glória ou é daqui para missões. E chegou, quando eu entrego o meu passaporte, o chinês olha para mim e fala assim, Brasil! Eu falei, yes! Aí ele gritou assim, Pelé! E começou a falar nome de jogador. E soltou carnaval no meio. Carnaval! Eu falei, Amazônia! Aí ele foi falando o nome do jogador, colocou até o Maradona no meio. Falei, também, tudo é do lado. É o vizinho. Ele também é, e está tudo certo. E bateu o carimbão e me deu o visto. Passei o porteirinha, cantando glória e aleluia. E estou dentro da China. E estou
olhando para o coroné, para o americano. E cadê o americano? E cadê? Falei, meu Deus do céu, cadê o major, o tenente? Ali era uma patente, eu não estou lembrando qual que era. Falei, cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem? Meu irmão, eu achando que eu era o Eude. O homem foi para a salinha. Foi lá para a salinha. Os chinês olhou e falou assim, americano, na China, salinha. Levou o homem lá para dentro da sala. Aí vai eu para dentro do banheiro, dobrar o joelho escondido do chinês, com medo de ser preso também, levantar a mão e orar. Deus tem misericórdia, Senhor. Onde está o teu filho? Onde está teu servo? Meu Deus, eu achei que eu estava bem acompanhado. Essa luta, essa tribulação. E meu Deus, eu achei que eu era o Eude, ele que é o Eude. Meu Deus, está vendo, irmão? Às vezes você está achando, eu sou humilde, eu sou pobre, meu carro é simples, eu não tenho condição. Eu que sou um Eude e o fulano é que é alta gabarito, alta patente. Pois aí, a tribulação toda. O Eude aqui, meu irmão, passou no glória e no aleluia. O outro foi... E foi preso. Aí demorou, soltaram ele. Quando soltou, Deus falou assim para mim, cuidado com tudo, porque vocês estão sendo seguidos. Eu contei para ele. Falei, ó, tudo que nós fizer aqui está sendo anotado. Está sendo fotografado, vai ter uma hora que eu vou te mostrar, Deus vai revelar para nós quem é o seguidor nosso aí. Quem é o seguidor? Né? Então tem um seguidor e tem um perseguidor. Eu vou mostrar para você quem é o perseguidor nosso aí. Aí tinha uns perseguidores. E nós lá dentro da China, fazendo a obra do Senhor, pregando o evangelho. Mas o que eu quero te dizer é que às vezes a gente põe numa balança errada. Falei, eu que sou um Eude. Olha aí. E eu achava, irmão, tão humildezinho. Falei, meu Deus, um brasileiro, pobre, missionário. Não tem onde cair morto. Fulano, do lado de um homem dessa, da alta patente, exército americano, cheio das medalhas no peito. Fulano de tal, sabe que entende das guerras, já teve num monte de guerra. E nossa, agora é que eu estou bem. Está vendo como é que Deus faz, irmão? Então você se prepara porque Deus vai te honrar. A capacidade, aleluia, a capacidade, o planejamento vem de Deus. E às vezes Deus nem precisa da sua capacidade, Ele faz fazendo. Às vezes Deus nem precisa da sua capacidade, do seu diploma, do seu nome. Deus faz e ponto final. E a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Aleluia! Quantos podem levantar a mão e glorificar a Ele? Quero terminar te contando um negócio. Entra esse canhoto, faz a história, vence o inimigo e Israel fica liberto. Grande detalhe, o maior tempo de paz que Israel viveu dentro da época dos juízes foi na mão do canhotinho. 80 anos de paz. Todos os outros perfeitinhos, certinhos, não sei o quê. Um foi 15, o outro foi 20, o outro não sei quanto. O maior tempo de paz foi com esse rapaz aí. Simples, com esse juiz aí, simples. Mas o que eu quero te falar é assim, passa o tempo. Lá na frente, em Juízes capítulo 20, versículo de número 16, mostra para nós que depois que apareceu um canhoto, levantou 700. Entre todo este povo, havia 700 homens escolhidos. Detalhe, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não, para guardar, vai lá, 1, 2, 3. Os quais atiravam com a funda uma pedra em um fio de cabelo. Ah, meu Deus do céu. Vai o destro e mira, e erra o fio de cabelo. Mas vai o canhotinho. Aí vai do jeito de Deus. Vai do jeito de Deus. Deus não precisa. Eita, irmão. A nossa capacidade é só um detalhe. Eu vou repetir. A nossa capacidade é só um detalhe. Há um Deus poderoso no controle.
o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Nossa vida é dele, tudo é dele, o louvor é dele. Quando um canhoto resolveu se levantar, passa um tempo, aparece 700. Deu cria, hein? Você sabia que o seu testemunho dá cria? Vou repetir, o seu testemunho dá cria. Quando você contar, não, mas eu não tinha condição, eu também não, eu era um pobre miserável pecador, mas Ele me amou. Alguém vai olhar e dizer, canhoto igual eu, se teve jeito para ele, deve ter para mim. Porque Deus usou fulano, esse canhoto, incapaz, deficiente, impossibilitado. Deus fez com ele e faz comigo também. Fique em pé. Esse é o nosso Deus, que nessa noite está te chamando, que nessa noite está falando conosco. Mateus capítulo 22, versículo 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. As pessoas procuram uma igreja de perfeição, de anjo, querubim e serafim. Pessoas não ficam em alguma igreja porque descobrem que lá é um 700 canhoto. Porque todos carecemos de um só amor, graça, favor e merecido. E cuidado, porque o que mais aponta a falha dos outros é falho igual. Então as pessoas procuram uma igreja de anjos, uma igreja onde o povo flutua. Não, eu saí daquela igreja porque aquela igreja tem falha. Não, eu saí daquela outra porque tem falha. Os desigrejados, então, o sangue de Jesus tem poder. Porque nada presta. Nada presta. Nem o louvor não presta, aí o pastor não presta, daí não sei o que lá não presta. Aí a luz não prestou, daí não sei o que não prestou. Nada presta. Vigia. Não caia na cilada do diabo.